Jonas capítulo 1 é uma história um tanto quanto conhecida. Tem muita gente que faz menção dessa história, talvez sem nunca ter lido e talvez até sem saber que está na Bíblia. Jonas, dica, você que não está acostumado, vai lá no índice que você acha Jonas. Não é pecado, viu, Eros? Não é pecado olhar no índice. Então olha no índice lá, Jonas, Antigo Testamento, é depois de Obadias, não sei se ajuda, mas é depois de Obadias e antes de Miqueias. Jonas capítulo 1. A história de Jonas, alguns dizem que ela é uma novela, é uma ficção, e o mais importante é que ela serve para algum ensinamento. Eu de fato creio que é um fato real, mesmo porque Jesus cita a história de Jonas, e Jesus fala, assim como Jonas ficou na barriga do peixe, importa que o Filho do Homem seja também colocado na barriga da terra. Então se Jesus citou, Grazi, o João Pedro, Jonas como sendo de verdade, quem sou eu para duvidar disso, né? Renata, Jonas acontece por volta do 8º século antes de Cristo, mais ou menos 750, 800 anos, alguns historiadores acreditam que o rei é o Jeroboão, que é aí na linha de sucessão de Salomão, depois o reino se divide entre Roboão e Jeroboão, e aí a história conta que Deus levanta Jonas, para ir até a cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Ou seja, Deus quer que Jonas vá pregar o evangelho, pregar as boas novas, o Emerson, sabe para quem? Para os inimigos, para aqueles que estavam tentando derrotar o povo de Israel. O contexto é esse. É mais ou menos assim, Deus levantar um vilanovense para abraçar e pregar o amor para o esmeraldino, ou vice-versa, um vascaíno com um flamenguista, um corintiano palmeirense, e é óbvio que, apesar de, infelizmente, esse negócio de torcida, às vezes a gente matar um ou outro, mas a proporção aqui de violência era muito maior, a raiva que tinha desses dois povos que viviam brigando. Jonas capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem, embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu, ou o azar, caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu? Ele lhes respondeu, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar, me matem, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Por fim, deparou o Senhor um grande peixe. O que Deus colocou na frente de Jonas? Um grande peixe. História do Pinóquio, né? Um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Quem recebe, diga amém. Se assente, querida igreja. Vocês que me conhecem, já me ouviram falar um pouquinho, e aí talvez sejam só os visitantes que não ainda nos ouviram um pouco a mais, mas vocês sabem que eu e a Solange, aliás a Solange não está aqui hoje, ela está online, um beijo Solange, a gente teve agora à tarde um casamento que eu fui celebrar, e ela falou, bem, me deixa em casa que eu preciso descansar um pouco, e aí então eu deixei em casa, e o mundo online é bom por causa disso também, né? Mas vocês sabem que eu e a Solange gostamos muito de viajar. E tem muitos tipos de viagem. Por exemplo, a semana que vem eu vou para São Paulo numa reunião, entre aspas, de negócios, porque como pastor da igreja, delegado ao Concílio Geral, vai ter um Concílio Geral que reúne toda a liderança da Igreja Metodista no Brasil, delegados de todas as regiões, de todos os cantos, onde nós vamos tomar decisões, eleger pessoas que conduzirão a igreja nos próximos anos. É um momento extremamente importante, e o pastor Ramilson é o líder nacional de oração desse Concílio Geral. Estamos no tempo de oração, de jejum, e você e eu somos desafiados a estarmos na brecha por esse Concílio Geral. Mas eu vou a São Paulo, lá em Sorocaba, onde vai ser o concílio, vamos ficar lá uma semana, entre aspas, é uma reunião de negócios. Eu também gosto de viajar a passeio. Como é gostoso passear, né? E quando eu penso nessa ideia de viajar, você se depara com algumas cenas. Por exemplo, se você vai viajar de ônibus, você chega na rodoviária. Quem é aqui de Goiânia, a maioria sabe que a nossa rodoviária é dentro de um shopping, ou shopping na rodoviária, shopping Araguaia. Você chega lá, tem uma infinidade de ônibus. Você, de acordo com a sua passagem, você vê a plataforma e a empresa de ônibus, você entra no ônibus certo. Tem um monte de ônibus, se você entrar no errado, você dança. Assim é quando você vai viajar de avião. Você chega no aeroporto, tem um monte de entradas, e tem muitos aviões ali. Se você embarcar no avião errado, tempos atrás eu cheguei para embarcar, e a moça que estava lá passando e pegando a passagem, ela falou, o senhor vai por aqui, não entra nesse primeiro túnel, entra no segundo. Então, às vezes a gente chega no lugar para viajar e tem muitas opções. Eu me lembro que eu, a Solange, as meninas, uma vez eu fui convidado para pregar na Igreja Metodista de Búzios, lá no litoral carioca, perto ali de Cabo Frio, uma cidade muito bonita, turística, e aí nós decidimos passar uns dias de férias lá também. E uma das famílias da igreja era dona de uma empresa de escunas. Vocês sabem, escuna é aquele barco de pesca que é transformado em passeio também, e a turma sai para passar o dia nas ilhas, tudo, fazer um tempo ali de descanso, um passeio diário. E aí o irmão da igreja metodista lá nos ofereceu um passeio de escuna, Inês. E aí nós 4 fomos, chegamos lá no pier onde ia entrar, tinha um monte de escuna. Aí eu perguntei para o rapaz, qual que é a nossa? Ele olhou assim e falou, olha, é a terceira. E eu falei, mas como que eu chego na terceira? Ele falou, passa pela primeira, passa pela segunda, e a gente chegou, tinha uma escuna parada, a gente entrou e tinha gente que parava naquela, de acordo com o lugar que tinha escolhido para passear, qual ilha, qual roteiro. Outros iam na segunda e outros iam na terceira. Nós fomos na terceira, porque era aquela que a nossa passagem tinha sido reservada. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque na vida sempre a gente tem opções, na vida sempre existem alternativas. E felizmente ou infelizmente, às vezes as nossas opções nos levam para caminhos errados. Acabei de falar para vocês que eu fiz um casamento, celebrei o casamento de um casal, ela aqui da igreja, a Thaís e o Carlúcio. E quantas vezes a gente celebra um casamento e depois, teve um caso aqui na igreja que eu celebrei um casamento depois de 3 semanas. A esposa me procurou, pastor, entrei no barco errado. Eu falei assim, mas tão rápido, Carlos, Jennifer, 3 semanas, as provas das fotos não tinham ficado prontas, Guilherme, e a pessoa, Jennifer, já tinha falado assim, entrei no barco errado. Quantas vezes a gente acha que pegou um barco furado?
Quantas vezes a gente acha que fez a opção equivocada? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesta noite com você, pensando nas opções e olhando para a história de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para entrar num barco e ir para um lugar específico. Deus tinha um plano, Alex, para que Jonas fosse pregar o amor dele para uma cidade perdida, que era a cidade de Nínive. Mas o monte, o Iraíde, sabe o que aconteceu? Jonas, ele chegou no porto, tinha muitos barcos, e entre o mandamento de Deus e o barco da obediência, você tem outros barcos que muitas vezes a gente, inadvertidamente, entra neles. Ô Ione, ô Luzia, quantas vezes a gente entra no barco errado? Quantas vezes a gente está navegando no barco, Osmar, ou Edgar, que não é o barco que Deus tem para nós. E é sobre isso que nesta noite eu quero falar um pouco, sobre o barco da obediência. Entre a vontade de Deus, entre o que Deus quer para nós, e a gente entrar no barco certo, tem uma infinidade de barcos. Pastor Ramilson, tem muitos aviões paradinhos, tem muitas escunas paradas, tem muitos ônibus parados. E na viagem, seja de turismo, seja passeio, seja de negócio, seja profissional, a gente tem de escolher o barco certo. Ô Paulo Henrique, ô Keila, o texto nos diz, como eu disse no começo, que Jonas, ele decidiu escolher o barco errado. Ou eu diria, os barcos errados. Isadora, Pedro Henrique, eu quero com vocês nesta noite, rapidamente, perceber quais eram os barcos que estavam lá em Jope, na figura ou no exemplo do barco que Jonas entrou. Olha o verso 3, qual barco que Jonas entrou? O verso 3 nos diz que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. O que eu aprendo logo de cara? Que o primeiro barco que Jonas entrou equivocadamente foi o barco do distanciamento. O que quer dizer isso, pastor? Jonas, ele chega lá no placar, onde tem todos os itinerários dos barcos, e tinha lá o barco, o lugar e a hora de saída, e Jonas ele vai no último, no mais distante, e ele fala, eu quero fugir da presença de Deus. Tarsis é no sul, na parte de baixo da Espanha. Tem o mar Mediterrâneo, tem a região lá de Israel, Jope, que é perto de Tel Aviv, onde Jonas estava. E ele entra no barco para atravessar uma parte do mar Mediterrâneo, para ir no lugar mais longe conhecido da época. É como se ele chegasse lá para o cara que está vendendo os bilhetes, e o cara falasse, para onde o senhor vai? E ao invés de ele falar, barco da obediência, ele fala assim, Maristela, qual é o lugar mais distante que está saindo o barco hoje? Coincidência, está saindo um para Tarsis. Tarsis era fora daquele circuito. E Jonas então embarca, ficou gostoso, né? Embarca no barco do distanciamento. Sabe o que representa isso hoje para nós, ô Conceição? Quantas vezes a gente quer distância das pessoas? Quantas vezes a gente, por causa dos problemas, quer distância da família? Quantas pessoas se distanciam da igreja, quantas pessoas se distanciam de Deus, quantas pessoas se distanciam da família, se afundam no barco do distanciamento. O Jonas sabia que, ele depois dialoga com Deus, ele fala, Senhor, sabe por que eu fugi? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso, e eu sabia que ao eu pregar o teu amor para a cidade, o povo ia se arrepender, e eu não queria que eles se arrependessem, eu quero que eles morram, por isso que eu fugi. Querida igreja, talvez a gente esteja fugindo, se distanciando. Eu acompanhei um casal, quando morava em São Paulo, pastoreava lá, eu e a Solange algumas vezes fomos chamados para ir de madrugada, porque eles estavam com crises homéricas, e depois de um tempo, eles pararam de chamar. Depois de um tempo, a gente orando, até acreditamos que eles estavam vivendo uma fase boa. E um dia me encontrei com um dos cônjuges, eu falei, e aí, como vocês estão? Pastor, paramos de brigar. Falei, glória a Deus, o que aconteceu, Diva? Agora o meu marido está trabalhando em outra cidade, a gente só se vê a cada 3 semanas. Às vezes o barco do distanciamento é a escolha que a gente faz. Às vezes, ô Demétrios, ô Renata, às vezes, ô Lu, o barco do distanciamento é aquele que a gente quer
fugir da vontade de Deus. Eu sei que a vontade de Deus é que eu perdoe, a vontade de Deus é que eu ame, a vontade de Deus é que eu caminhe a segunda milha, a vontade de Deus é que eu seja engajado na obra, a vontade de Deus é que eu priorize a missão, mas eu me distancio disso. Esse é o primeiro barco que Jonas entrou, mas eu não quero ficar só nele não, porque tem outros barcos aqui. O verso de número 3 ainda diz que o Jonas pagou a sua passagem. E aí eu quero pensar no segundo barco, que é o barco dos altos investimentos. Para pensar, se Jonas escolheu ir para um lugar mais longe, a passagem que ele pagou foi a mais cara. Porque quanto mais longe, mais caro, mais combustível, mais mão de obra. Quantas vezes a gente entra no barco que a gente acha que o dinheiro é tudo? A gente entra no barco que a gente acha que dando bons presentes e dando tudo que a família precisa financeiramente e investindo, a gente acha que os problemas estão resolvidos. A gente acha que pagando um bom colégio para os nossos filhos, eles não vão ter sentir falta da nossa proximidade e a nossa distância vai estar tranquila. O Jonas, ele pagou caro. É engraçado que depois, quando foi para ele ir para a vontade de Deus, ele foi de graça. A baleia, ou melhor, o grande peixe, levou Jonas gratuitamente para o lugar que Deus queria. Querida igreja, quem decide fugir da presença do Senhor, gasta o que tem e o que não tem. Tem gente que fala assim, você é besta, você dá dinheiro para a igreja, para o pastor, você dá dízimo. Só que daí a pessoa gasta com bebida, gasta com drogas, gasta com prostituição, gasta com doença, gasta com chantagem que alguém faz com ela, gasta com tanta coisa errada. Os altos investimentos a gente acha que vão nos dar a bênção da vontade de Deus, não. E isso infelizmente às vezes até dentro da igreja. Tem igrejas e tem teologias que dizem que quanto mais você der, mais chance você tem, Paulo, de estar num lugar melhor. Tipo assim, é como se o céu fosse fatiado por preço, e de acordo com sua oferta, você vai ficar num lugar melhor. Não! O barco dos altos investimentos, o barco do alto escalão, o barco do que eu posso, eu pago, eu faço, esse barco não vai longe, ele afunda. Então o primeiro barco que Jonas entrou foi distanciamento. O segundo barco que ele entrou, que era o mesmo, é o barco dos altos investimentos. Cuidado, porque dinheiro não compra tudo. Aliás, as coisas que têm valor, nem sempre é com dinheiro que a gente compra. O terceiro barco que eu queria observar com você está no verso 4. O texto nos diz que veio uma tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. O Alessandro, Marcelo, aí até o Gabriel está projetando para nós, o terceiro barco que eu quero destacar é o barco das fragilidades materiais. Você e eu sabemos o que essa pandemia fez neste mundo. Nós sabemos o que essa pandemia, um vírus microscópico, fez na humanidade. Serviu para mostrar que a gente não vale nada. Serviu para mostrar que a nossa fragilidade é algo que é muito forte, é muito grande. Querido irmão, irmã, é um vírus, é uma bactéria que entra nas nossas vias respiratórias, é um bichinho que entra numa unha e acaba com tudo. É uma vida estável que de repente entra alguém no mesmo trabalho e começa a concorrer com a gente. Esses dias inauguraram aquele novo viaduto ali na 136 com a Marginal Botafogo, ficou muito bonito, né? Pena que demorou muito para ser construído. E eu passei por baixo, eu falei para a Solange, todas as lojas que durante meses ou anos ficaram fechadas porque estava interditado, reformando, aquelas lojas agora estão todas alugando. Eu fiquei pensando, imagine se o proprietário dessa loja dependesse desse dinheiro para sobreviver. Imagine que esse proprietário passou a vida economizando uma reserva para comprar um imóvel para viver de aluguel. E aí ele foi e comprou aquele imóvel numa área boa, na 136, área comercial, lá tem muitos móveis, eu vou alugar para uma loja de imóveis, vou ficar bem o resto da vida. De repente a prefeitura falou, vamos fechar tudo para construir um viaduto, que não demorou 3 meses.
talvez uns 3 anos ou mais. Fragilidade. A gente achou que ia dar tudo certo. De repente, o marido vem e fala, não quero mais. A esposa fala, cansei. Os filhos falam, vocês não servem para mim. Ô Duda, quantas vezes a gente investe em fragilidades? E a gente chega no porto, tem muitos barcos. A gente chega no aeroporto, tem muitos aviões. Tem o avião do alto investimento, tem o avião da fragilidade humana, tem o avião do distanciamento. E Jonas entrou nesse. E querido, querida, quando a gente entra no barco errado, a gente não vai chegar no lugar certo. Olha o quarto barco. O quarto barco, no verso 5, nos diz que eles estavam cheios de medo. Os marinheiros, Isabel, Rose, os marinheiros ficaram desesperados, porque a tempestade, Felipe, Tarran, a tempestade era grande. E eu sempre falo o seguinte, quando o marinheiro, o tripulante fica com medo, você pode ficar também. Quando você está num avião, e o piloto fala assim, pessoal, estamos passando uma turbulência, por favor, cada um faz oração para o seu Deus. O que você vai fazer? Sabe, você está no avião e a comissária fica preocupada com cara de nervosa, indo para lá e para cá, é sinal que a coisa está por um fio. Aqui o texto nos diz que os marinheiros estavam cheios de medo, no verso 10. No verso 5, no verso 10 fala que eles foram possuídos de grande temor. Sabe que barco é esse? É o barco das emoções doentias. Hoje a gente vive, talvez, o ápice das doenças emocionais. E eu não estou falando que quem está com depressão, quem está com síndrome do pânico, quem está com qualquer outra dificuldade emocional, não estou falando que essa pessoa entra no barco errado, não. Algumas sim, mas não quer dizer que todas que estão sofrendo com isso é porque estão no barco errado. Mas querido e querida, quando a gente entra no barco errado, a gente sofre. Quando a gente entra no barco da amargura, da vingança. Uma vez eu atendi uma pessoa no gabinete e ela era revoltada com algo que o pastor dela tinha feito com ela. Ela falava que o pastor dela tinha assediado ela. E ela não tinha como provar, e o pastor falava que tinha sido coisa da cabeça dela, que não tinha nada a ver. E foi por causa disso que ela saiu daquela igreja e veio para nós. E aí eu atendi no gabinete, conversei, expliquei, e oramos juntos. Mas ela continuava, pastor Ramilson, com uma mágoa terrível. E um dia eu falei para ela, minha irmã, como que vai resolver isso? Ela falou assim, pastor, enquanto eu não provar que ele é um safado, eu não vou sossegar. Ela morreu com essa mágoa. E o pastor continuou pastoreando a igreja. E eu não quero entrar num mérito, mas eu quero falar que a gente entra no barco da mágoa, do ressentimento, da raiva, da vingança. A gente para de viver. E às vezes a gente sofre para que a pessoa fique com um sentimento de culpa. Às vezes a gente se autoflagela, a gente não quer sair do buraco para que a pessoa fique em algum momento com a consciência pesada. É um barco, meu irmão, minha irmã, furado. O barco da mágoa, o Valesca, o Julinho, o Thiago, o barco do ressentimento, o barco da raiva, não vai nos levar para a vontade de Deus. O texto nos diz que aquele povo estava, aqueles marinheiros que eram experientes na vida, estava todo mundo morrendo de medo. E o medo nesse ponto, ele se transforma em fobia. Ele paralisa a gente. Sabe aquela pessoa que não consegue, que ela sabe que precisa, mas não consegue se mover? Isso é doentio. E se tem um barco que tem levado muita gente para o buraco, ô Jean, é o barco das emoções adoecidas. É o barco do medo. Jonas entrou nesse barco. Olha o outro barco, e eu já estou terminando, olha o verso 5. O texto nos diz que aquele povo era marinheiro, era gente, tudo quanto era raça, povo, tudo quanto era Deus. E o texto nos diz que eles começaram a clamar aos seus deuses. E aí eu quero destacar o barco da religiosidade sem Deus. Porque eles começaram a clamar, cada marinheiro, cada tripulante, cada passageiro começou a clamar ao seu Deus. Mas ocorre que nenhum Deus atendia. Mas eles estavam orando, eles estavam clamando, eles estavam batendo na mesa, eles estavam de joelho. Mas nenhum Deus acabou com a tempestade. Queridos, hoje existe muita gente religiosa, dentro da igreja metodista inclusive,
que é só religioso, mas é uma religiosidade vazia. Deixa eu falar com muito respeito e amor pelas pessoas. Eu tenho falado isso na classe de novos membros. Graças a Deus pela turma, estamos com 50 pessoas, povo muito engajado, muito interessado. Mas uma das coisas que eu falo sempre, quando eu vou citar alguma coisa, é inevitável a gente comparar teologias. E ao comparar teologia, a gente acaba citando outras denominações, mas é com muito respeito às pessoas e respeito àquilo que elas estão praticando, mesmo talvez não concordando com elas. Mas por que eu estou falando isso? Por causa do tempo que a gente está vivendo hoje. Nós estamos começando o tempo da romaria do Divino Pai Eterno aqui em Trindade. Se espera acho que 2 milhões, 3 milhões de pessoas passando por Trindade. Esses dias alguém falou para mim, pastor, é errado o metodista ir para Trindade adorar o Divino Pai Eterno? O que você acha, Graça? Em tese, não. Quem é o Divino Pai Eterno? Quem que é? Deus, Divino Pai Eterno. Trindade, nós aprendemos hoje na escola dominical na classe de novos, Trindade é um Deus único que se manifesta ou existe em 3 pessoas, numa comunidade, numa família. Então ir à Trindade, adorar o Divino Pai Eterno, não tem erro nenhum. No entanto, todavia, as pessoas transformam o Divino Pai Eterno num ídolo. Não estou falando todas. Mas às vezes você vê lá na reportagem, e aí, eu estou vindo não sei aonde, estou fazendo meu sacrifício, tudo, porque graças a Deus pelo Divino Pai Eterno. Graças a Deus pelo Divino Pai Eterno. O Divino Pai Eterno deixou de ser Deus, passou a ser um objeto da religiosidade. E a medalha do Divino Pai Eterno tem a figura de Deus Pai, tem a figura do Deus Filho, tem a figura de Maria, e tem o Espírito Santo em cima, que é a figura da Trindade. O que eu quero dizer, queridos irmãos e irmãs, que é admirável a religiosidade de pessoas que vêm a pé, centenas de quilômetros, conduzindo carro de boi. É admirável a posição, às vezes, de metodistas e outros crentes, que eu vou falar da gente também, que gasta dinheiro que não tem para ir para Israel, para pisar onde Jesus pisou, para andar no Mar da Galileia. É admirável essa religiosidade. Mas é perigosa, porque pode ser uma religiosidade sem Deus. Eu não preciso ir à Trindade, eu não preciso ir a Israel, eu não preciso colocar a mão no Muro das Lamentações, eu não preciso beber água do Mar da Galileia, não! O texto nos diz que Jonas entrou no barco da religiosidade. Chegou lá, todo mundo estava cultuando os seus deuses, mas nenhum Deus foi capaz de acabar com a tempestade. Nenhum Deus, Natália, é capaz de resolver os problemas nossos, porque só um tem poder para isso e a gente sabe quem é, Jesus. Amém? Barco da religiosidade, cuidado, porque tem muito metodista religioso, tem muito pastor, viu pastor Ramilson, falando da gente, religioso, tem muito pastor que prega bem, que vive bem, mas é religioso. E qual a diferença do religioso para o espiritual? A aparência é muito parecida, só que um é vazio, um não tem Deus, é igual joio e trigo, parecidíssimo, só que um é vazio. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu quero falar de outro barco, olha o verso 6. Então nós já falamos do barco do distanciamento, dos altos investimentos, da fragilidade material, das emoções adoecidas, da religiosidade sem Deus. Olha o verso 6, sabe o que Jonas fez? Imagine a cena. O povo desesperado, gritando, jogando as bagagens para aliviar o mar, jogando ao mar para aliviar o peso, todo mundo clamando ao seu Deus, fazendo novena, trezena, orando, vigiando, clamando, falando em língua, tudo. O que o Jonas foi fazer? Ô Camila, minha irmã Maria, foi dormir, foi puxar o ronco. Para pensar nisso. Tem muita gente que entra no barco da indiferença. Tem muita gente que entra no barco do sono. A família está o caos e ele não está nem aí. E pior, ele é o causador do caos. O casamento está por um fio e ele não está nem aí. A igreja está precisando de uma revitalização e ele não está nem aí. Esse é entre a vontade de Deus e a nossa obediência tem um barquinho chamado indiferença.
tem um barquinho chamado sono. O sono da fuga, o sono do que eu não estou nem aí com o que está acontecendo. Ô, irmão, irmã, casado, cuidado, porque esse barco da indiferença, às vezes ele se manifesta no silêncio. Eu sei que isso não acontece aqui. Eu não sei se a minha mãe está assistindo lá de Campinas, mas a minha mãe vai se lembrar. Isso só acontecia na minha casa. Que às vezes ela e o meu pai discutiam. Eu era criança e eu ouvia o meu pai e minha mãe. Às vezes eu via eles brigando, às vezes eu não via eles brigando, Petros. Aliás, Petros, que top você está aqui hoje, hein? Estou me sentindo muito mais privilegiado de estar com você aqui hoje, viu, Petros? Agora com 11 anos, né? Mas o meu pai, Petros, eu sei que na sua casa também não acontece isso. Às vezes meu pai e minha mãe brigavam, eu via a briga, às vezes eu não via. Mas eu sabia que tinha brigado, Bruno, porque eles faziam a lei do silêncio. É o crente tamanduá, um bico desse tamanho. Aqui eu sei que não acontece isso. Mas o meu pai ficava uma semana evitando conversar com a minha mãe. A minha mãe ficava uma semana evitando o meu pai. Ele ia para o quarto, minha mãe ia para a sala. Ele ia para a cozinha, minha mãe ia para o banheiro. E quando passavam perto do outro, fazia questão de dizer: estou nem aí com você. Eu sei, Priscila e Haroldo, que isso acontecia só na casa do meu pai e da minha mãe. Mas sabe o que é isso? Indiferença. E gente, se conversando a gente não se entende, qual é a chance de se entender fazendo silêncio? Mas sabe o que o silêncio está dizendo? Se tivesse um gato morto aqui, ia me preocupar. E eu ia ficar incomodado porque ia feder. Mas você, esposa, pode ficar aí que eu não estou nem aí. O pior do que o amor não é o ódio. Porque ódio, Ana Lu, ou Isabela, ódio também é sentimento. Pior do que o amor é a indiferença. Está todo mundo morrendo no barco por causa de você, Jonas. E você está dormindo. E olha que detalhe. Ele foi chamado para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que ele desceu para o porto de Jope. Que o porto normalmente fica no nível do mar. Do porto, ele desceu para o navio. Do navio, ele desceu para o porão. Do porão, ele foi para o fundo do mar. Quem foge da vontade de Deus, ô Carol, cada vez afunda mais, cada vez se distancia mais. Cuidado com o barco da indiferença, cuidado com o barco do sono. O Jonas entrou nesse barco, e se não bastasse, olha o verso 7. O verso 7 nos diz que, ele fala, eles estão perguntando, fala para nós, vamos tentar descobrir, por causa de quem que nos sobreveio este mal. O povo estava lá querendo descobrir quem era o culpado. E aqui eu quero pensar um pouco no barco da culpa. Eu não me lembro se foi a Giovana que está aqui ou a Keila, mas eu me lembro que uma das minhas filhas um dia falou assim, num contexto que eu também não lembro qual é, só lembro da pergunta. Uma delas disse assim: pai, por que para tudo tem que ter um culpado? Por que para tudo tem que ter alguém culpado? Porque quando tem alguém culpado, eu sou inocente. Quando tem uma cadeia cheia de gente, e eu não estou lá, é porque eu não sou tão ruim igual aquele povo. Quando tem um monte de político corrupto, e eu não sou um deles, é porque eu sou melhor do que eles. Então às vezes a gente quer ter gente culpada, porque a gente apontando o dedo para eles, a gente sai da berlinda. Eles estavam preocupados em saber quem era o culpado. E às vezes a gente fica assim no casamento, não porque você é culpado, porque tal dia, tal hora você falou tal coisa, porque tal mês, tal ano você não fez isso para mim. Tem muita gente com 50 anos de idade que ainda culpa o pai de alguma coisa que foi feita para ele quando ele tinha 5 anos de idade. O pai nem está mais vivo. Querida igreja, cuidado com esse barco. Cuidado com o barco da gente querer arrumar culpado para tudo. Cuidado com o barco que a gente fica apontando o dedo. A avó Zaíra, vocês lembram da avó Zaíra? A avó Zaíra, ela falava que quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para você. Se apontou para alguém, tem 3 para você e tem 1 para Deus. Então é melhor não apontar. Agora eu vou fazer assim, né? Você, porque daí é tudo... Querida igreja, Jonas entrou no barco que todo mundo estava querendo arrumar culpado. E quem entra nesse barco não vai ser bem sucedido. Olha o verso número 13. O penúltimo barco. Os homens se esforçavam para alcançar a praia
e se salvar da tempestade. Esse é o barco dos esforços humanos. Essa é a tentativa que muitas vezes eu e você temos de tentar resolver o problema com o nosso esforço. Eu vou trabalhar mais, eu vou fazer mais isso, eu vou fazer mais. Não é errado o esforço. Mas a Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, é em vão. É todo o esforço humano. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão. É todo o esforço humano. Inútil vai ser comer o pão que o diabo amassou, se Deus não estiver no controle. E o texto nos diz que aquele barco, a turma estava tentando. Primeiro que eles tinham uma religiosidade sem Deus, então eles não tinham como que o Deus deles resolver, e eles tentavam com os seus esforços. Eu não estou falando que é errado eu me empenhar, mas eu estou falando que o meu empenho sem a bênção de Deus nunca vai solucionar a minha vida. Cadu, por último, o verso 15 nos diz que eles levantaram Jonas, e é interessante que o povo se converteu por causa do testemunho de Jonas. Eles resistiram. Quando Jonas falou, quer resolver o problema, me mata. Me joguem no mar, que o problema vai ser resolvido. Eles não jogaram imediatamente, eles continuaram tentando. Mas eles viram que não tinham jeito, aí eles falaram, Deus, nos perdoa por matar esse camarada. Não deixa o sangue dele vir sobre nós. E eles sacrificaram para o Senhor, e o Senhor aí é Deus, para que Deus não imputasse a eles a culpa pelo assassinato de Jonas. Que barco foi esse? O barco da morte. Tem gente que entra no barco da morte. Tem gente que fala assim, não tem mais chance para a minha vida. Não tem mais chance para o meu casamento. Não tem mais chance para o meu relacionamento com os meus filhos, as minhas filhas. Não tem mais chance para eu continuar nessa igreja, não tem mais chance para eu continuar com esse Deus, e eu opto pela morte, seja morte física, morte espiritual, morte familiar, morte conjugal, morte profissional, mas o texto nos diz que Jonas desistiu. Jonas tinha, ao Deus dar a direção para ele tinha inúmeros barcos naquele porto, e ele passou por todos os barcos errados, e ele foi para o último, que era o da morte. Mas eu quero concluir essa história de vitória, olhando para o verso 17, e eu me detenho nisso para a gente orar. O verso 17 nos diz que Deus colocou um grande peixe para salvar Jonas. Deparou o Senhor um grande peixe para tragar Jonas. Deixa eu te contar algo. Essa palavra no original hebraico para grande peixe não é baleia. Durante muito tempo a gente pensou na baleia, mas a baleia não é peixe. Você sabe que a baleia é um mamífero aquático. A gente sabe que a baleia respira ela tem pulmões, não é igual ao peixe que são pelas brânquias. Então a baleia de vez em quando, ela precisa subir para respirar e puxar oxigênio para ficar debaixo d'água um tempão. E a gente durante um período achou que tinha de ser uma baleia para conseguir engolir um homem. Mas o fato é que existem alguns tipos de tubarões, e tubarão é um peixe, tubarão que é maior do que baleia. E quando o texto fala que foi um grande peixe, provavelmente não foi baleia, foi um grande tubarão. Pastor, mas que diferença faz se foi peixe ou foi baleia? Ô Jennifer, uma pequena curiosidade, que para Deus não existe acaso. A palavra peixe, ela no início do cristianismo, ela foi usada como símbolo da igreja, porque ela se reporta a Jesus. Sabe como que se escreve peixe em grego? Ictus. Peixe em grego é ictus, I-C-H-T-U-S, ictus. Vamos falar juntos? Ictus. Fala só vocês? Você já falar grego já, tá vendo? Ictus. E a palavra ictus pode ser fugiu a palavra, um acróstico. Pode ser um acróstico. E nos tempos bíblicos, a palavra, o peixe, o símbolo do peixe era o símbolo do cristão. Era inclusive um código secreto. Quando um crente estava andando na rua de areia, para ele saber que era crente ou não, no meio de uma perseguição, ele com o dedão do pé, ele fazia tipo uma meia-lua no chão.
Aí vinha outro crente, fazia outra meia-lua, formava um peixinho. Tipo assim, você é crente. Quando eles iam fazer a ceia, que era algo extremamente perigoso, porque os romanos e os judeus falavam que estava bebendo sangue de gente, e você sabe que essa história é diferente, eles iam nos túmulos dos mártires para participar da ceia. E qual era a identificação desses túmulos? O peixe, um peixinho. E o peixe tem tudo a ver com o cristão. Jesus nasceu naquela região, viveu em volta do Mar da Galileia, trabalhou com os seus discípulos que eram pescadores, multiplicou peixe, mandou pescar. Jesus tem tudo a ver com o pescador. E a palavra peixe, na língua grega, ictus, quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A palavra I é Iesus, Christus, Theos, Huios, Soter. Então, a palavra peixe, na língua original, quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E é por isso que o peixe foi usado, porque era a abreviação de Jesus. Eu tenho convicção de que quando Deus mandou um peixe, Ele não mandou uma baleia, porque a baleia não simboliza. E o peixe é Jesus. O peixe é o corpo de Cristo. O peixe é a igreja. Que quando as pessoas fazem as opções erradas e entram nos barcos furados, Deus manda um grande peixe. Deus manda uma grande igreja para proteger você da morte e te levar para o centro da vontade dele de graça. Depois de Jonas se converter, se arrepender na barriga do peixe, depois de Jonas se arrepender na barriga da igreja, depois dele ser tratado, alguns acreditam que naqueles 3 dias, o ácido muriático, o ácido clorídrico, o ácido do estômago do peixe ali, começou a mexer com a pele dele, e o Jonas pode ter saído da barriga todo descamado. Tanto é que lá na frente, quando Deus não deixa aquela árvore que protegia ele do sol, Deus não preserva a árvore, depois você lê a história lá, ele fica muito revoltado, porque talvez ele tivesse com muita dificuldade de se expor ao sol. E se isso tudo tem sentido, pode fazer aquilo que Deus faz com a gente dentro da igreja. É na igreja que Deus tira as nossas cascas. É na igreja que, igual cebola, Ele vai nos limpando. É Jesus, o peixe, o ictus, que faz com que eu e você estejamos no centro da vontade do Pai. Entre a vontade de Deus e a nossa obediência, tem muitos barcos, e na maioria das vezes a gente escolhe o barco errado, até que Deus manda o peixe. Essa igreja, há 80 anos, tem sido um peixe, para salvar vidas que estão afogando, para salvar vidas que estão no meio de uma tempestade, para salvar famílias que já perderam a esperança, porque o barco do investimento, o barco das fragilidades, o barco do medo, o barco da culpa, o barco da religiosidade, todos os barcos não funcionaram. Quando nenhum barco funciona, porque não existe barco fora da vontade de Deus, Deus manda um grande peixe. Ele podia ter mandado um submarino, Ele podia ter mandado um outro barco passando naquela região, Ele podia ter feito de um monte de jeito, mas Ele mandou um grande peixe. E essa igreja, eu e você, somos esse grande peixe, para ser lugar de cura, Alisson, ser lugar de cura, para aqueles que estão fugindo da vontade de Deus. Eu não sei se você é um Jonas, mas eu sei que o nosso lugar é na barriga do peixe. O nosso lugar é onde Deus vai nos limpar, vai nos tratar, vai transformar a nossa vida. E sabe o que aconteceu no final da história? O peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. E Jonas passou pregando, e sabe o que aconteceu? Ana Maria, Celi, ou Jacira, a cidade toda se converteu. O rei promulgou um jejum que envolveu até os animais, porque o grande peixe lançou
um discípulo para cumprir a vontade do Pai. Fecha os seus olhos, olha para o teu coração. A gente está terminando este momento. Eu queria orar com você. Você que está online, você que está aqui, pense na sua vida, eu estou pensando na minha. Com quais barcos você se identificou? Com quais barcos você falou, ixi, isso é a minha vida. Está parecendo o que eu estou vivendo. Pensa nisso. Olha para o teu coração. Deus falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Levantou-se Jonas e foi para Nínive. Quando a gente busca a vontade do Pai, Deus nos leva para o centro da vontade dEle gratuitamente. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Deus faz em nós o querer e o realizar. Ele podia ter enviado um outro barco, Ele podia ter enviado uma baleia, mas Ele enviou um peixe. Ele enviou um peixe para que a igreja fosse representada, para que o peixe, Jesus, Ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, para que Ele que multiplicou os peixes, para que Ele que fez uma grande e maravilhosa pesca, para que Ele que estava preocupado com uma moeda entalada na boca de um peixe, para que Ele fosse a expressão da vontade do Pai. Eu não sei em qual barco você tem entrado e navegado, mas eu sei que existe um grande peixe, que te ama incondicionalmente, que sabe que no fundo você quis dar certo, mas que alguma coisa não funcionou e deu tudo errado. Esse peixe, representado na igreja, chamado Jesus Cristo, Ele está aqui hoje. É a igreja de boca aberta, de portas escancaradas, de coração preparado para receber você, para falar que tem lugar para você aqui, e tem uma missão. Deus nos levantou para anunciarmos o amor que transforma. Deus nos levantou para anunciar que existe um lugar da obediência. E eu e você precisamos anunciar esse Deus, único e verdadeiro, lá onde a gente vive, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, na nossa vizinhança. Precisamos anunciar que tem gente morrendo porque não conhece o Salvador, o Jesus Cristo, Filho de Deus, o Ictus. Pense nisso.